Oi, pessoal. A gente vai fazer a correção dos exercícios da semana anterior, que nós falamos da primeira e da segunda lei de Ohm, além da potência e do trabalho. Então, nós tínhamos os 3 primeiros exercícios falando da primeira lei de Ohm. E a primeira lei de Ohm, ela podia estar representada com U igual a R vezes I, ou ela podia vir com R igual a U sobre I, e se o problema pedisse I, ela ia vir U sobre R. Então, essas são variações da mesma fórmula que a primeira lei de Ohm, onde a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá? Ou se eu quero a resistência, a DDP dividido pela corrente elétrica, tá? E aqui, quais são as unidades? Então, a resistência é ohm, a DDP está em volts e a corrente elétrica está em amperes. Essas são as unidades fundamentais da primeira lei de Ohm. Então, o primeiro exercício diz que o chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts e ele é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Ele quer saber qual a resistência do chuveiro. Se ele quer a resistência, eu vou fazer U sobre I, ou seja, 220 dividido por 20. E a resistência desse chuveiro, aliás, por 10 amperes, desculpa. Por 10, a resistência desse chuveiro é de 22 ohms. No segundo exercício, ele quer determine a DDP, então ele quer saber U, que deve ser aplicada a um resistor de 6 ohms, que vai ser atravessado por uma corrente elétrica de 2 amperes. Se ele quer o U, eu vou fazer o U igual a R vezes I. Aí o U vai ser 6 vezes 2. E a DDP disso vai ser de 12 volts. Terceiro exercício, ele fala que nos extremos de um resistor de 200 ohms, aplica-se uma DDP de 100 volts. Ele quer saber a corrente elétrica. Então, aqui a pergunta, a corrente elétrica. Ele fala que a DDP é de 100 volts e que a resistência é de 200 ohms. Se eu quero I, eu vou fazer I igual a U dividido por R, ou seja, eu vou ter 100 dividido por 200. E aí minha corrente elétrica vai ser de 110. Não é 100. Aí minha corrente vai ser de 0,5 amperes. Então, primeira lei de Ohm é esta daqui. Posso ter perguntas diferentes
para uma mesma fórmula. E aí eu posso usar essas variações. Só não posso esquecer das unidades, que têm que estar na unidade correta. Então, esses eram os primeiros 3 exercícios que vocês tinham. E tinha um quarto exercício da lei de Ohm, que era o gráfico. A aplicação da lei de Ohm em um gráfico. Então, nós tínhamos o quarto exercício, este gráfico aqui. Aqui estava DDP, aqui estava a corrente elétrica. Ele tinha 44 e tinha aqui 100 e o I2. Para mim saber qual vai ser a corrente elétrica que passa aqui, eu primeiro preciso estabelecer esta relação. A primeira, para achar a resistência deste gráfico. A resistência é U sobre I. Então, aqui neste caso, eu tenho 40 sobre 4. E a resistência vai ser 10 ohms. Como a resistência é sempre a mesma em todo o percurso, eu consigo achar o I, fazendo o quê? O U sobre o R. Então, esse I2 vai ser o 100 dividido pelo 10. E aí eu sei que a corrente que passa aqui vai ser de 10 amperes. Então, quando tiver um gráfico, eu vou usar a relação da primeira lei para achar a resistência, que será sempre a mesma em todo o percurso. O que pode variar vai ser a corrente elétrica e a DDP em alguns sentidos. Na segunda lei de Ohm, nós temos um outro caso envolvido. Nós temos um fio que nós precisamos determinar o seu comprimento e a área da seção transversal. Tanto o comprimento quanto a área, ambos precisam estar em metros. Aliás, o comprimento em metro e a área metro quadrado. Para podermos fazer o resto da fórmula. Também temos um coeficiente, né, a resistividade de cada um dos materiais que estão envolvidos na segunda lei de Ohm. Além da resistência, lógico, que vai ser calculada em ohm. Então, nós temos a fórmula da segunda lei de Ohm, é a resistividade ou a resistência do fio, é essa resistividade de cada elemento vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal. E aí a pergunta também pode variar e nós também podemos manipular a fórmula à medida que for necessário. Neste caso, nós temos primeiro exercício. Ele dizia que a resistividade do cobre, ou seja, era de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Ele quer a resistência desse fio, sabendo que o comprimento é 4 metros
E a área desta seção transversal é 0,04 centímetros ao quadrado. Só que para mim transformar centímetros ao quadrado em metros ao quadrado, para cada unidade eu preciso dividir por 100, porque está ao quadrado. Se fosse de centímetros para metros, eu só dividiria por 100. Mas como está ao quadrado, eu preciso dividir 2 vezes por 100. Então, isto equivale a 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E aí eu vou substituir na fórmula. O R é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Vou ter 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 4 dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Posso trabalhar com os números separados e depois fazer a potência. Então, ó, aqui 4 e 4, eles podem ser divididos e cancelados. Fica só 1,7 e aí eu vou trabalhar com a propriedade das potências. A divisão de potências de mesma base é a subtração dos expoentes. Então, eu vou ter menos 8 mais 6, então isso vai ser 10 a menos 2 ohms. Esta é a resistência para este fio nestas condições. No segundo exercício, ele diz o seguinte, que um fio de ferro tem comprimento de 2 metros, tem uma resistência de 5 ohms e que a resistividade do ferro é de 10 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Ele quer saber a área da seção transversal. O que acontece? Tudo está já na unidade correta, né? Comprimento em metros, resistividade em ohm, aqui também ohms por metro, a área já vai sair em metro quadrado. Se eu quero a área, eu vou fazer o A igual a P, L, e aí dividido por R. E aí eu vou ter o quê? 10 vezes 10 a menos 8 vezes 2 dividido por 5. Aqui o que acontece? A mesma coisa. Posso cancelar, aqui fica 2. 2 vezes 2, a área é 4 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. Então, estes eram os 2 exercícios que nós tínhamos da lei de Ohm. Aí, nos outros exercícios, nós estávamos falando de potência, né, e de trabalho. Então, nós terminamos a segunda lei de Ohm e falamos um pouco de potência, onde nós tínhamos que a potência era a resistividade vezes a corrente elétrica. Neste caso, a potência era dada em watts. E também nós vimos que pode ser relacionada com o trabalho. Então, nós tínhamos as mesmas regras, né, para fazer a resistividade. Então, nós temos a resistência continua sendo U sobre I.
E aí nós vamos ter as mesmas situações. No exercício número 1, eu tinha uma lâmpada ligada numa tensão, né, de 120 volts. E corre, né, flui para o filamento de uma lâmpada a corrente de 1 ampere. Ela quer saber a potência da lâmpada. Para mim saber a potência, eu preciso saber primeiro a resistência. E aí eu entro com a primeira fórmula. A resistência vai ser U sobre I. Então eu tenho 120 por 1. A resistência é 120 ohms. Agora eu posso fazer a potência. A potência é R vezes I. Então a potência vai ser de 120 vezes 1. A potência desta lâmpada, 120 watts. Tá? Então, uso duas sequências juntas. Se eu tenho esta fórmula, olha só o segundo exercício. Ele quer saber a corrente elétrica que percorre o filamento de uma lâmpada de 120 volts e que tem uma potência de 60 watts. Se eu quero o I, eu vou fazer a potência dividido pelo R. Ou seja, né, pelo U, desculpa. E aí eu vou ter o quê? 60 sobre 120 volts. E aí eu quero o quê? A corrente elétrica vai ser 0,5 amperes. E o último exercício, ele fala que num carro tem um acendedor de cigarros com uma potência de 48 watts. Que a DDP, né, nesse sistema é de 12 volts. Ele quer saber a resistência desse acendedor. Então, o que eu tenho? Potência e U. Eu sei que o I é a potência dividido pela DDP. Então, eu tenho o quê? 48 sobre 12. A corrente elétrica, neste caso, é de 4 amperes. Para mim achar a resistência, eu vou fazer o U dividido pelo I. Então, eu vou ter o quê? 12 dividido por 4. E a resistência, neste caso, é de 3 ohms. Então, eu tenho esses exercícios para vocês corrigidos, tá? E nessa semana nós teremos a nossa segunda atividade.